eu sou a estagiária Bianca Ruiz Lopes, estou cursando o 4º ano do curso de formação de docentes do Colégio Bento Mussurunga. E hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então prepara o seu caderninho e vamos lá para a nossa aula. Para dar início à nossa aula, eu vou ler uma fábula para vocês. O nome dessa fábula é A Lebre e a Tartaruga, então prestem muita atenção. Repitam aí de casa comigo. 1, 2, 3... Era uma vez a lebre e a tartaruga. Um dia, uma lebre se gabava de sua fantástica velocidade. Ninguém corre mais depressa do que eu. Sou mais veloz do que o vento. Desafio qualquer animal a correr comigo. Ninguém se dispôs a esse desafio. Até que uma tartaruga disse: Eu topo. Todos riram, principalmente a lebre. Você espera me vencer? Disse ela. Vamos ver, respondeu a tartaruga. Combinaram que correriam ao redor do bosque, até voltarem ao ponto de partida. Dado o sinal, a lebre disparou e desapareceu. Enquanto a tartaruga começou a correr lentamente. Em pouco tempo, a lebre estava tão distante que resolveu descansar na sombra de uma árvore e acabou dormindo. Por ela passou a tartaruga lentamente e lentamente chegou ao final antes da lebre. Moral da história: paciência vale mais do que a pressa. Perim, pim, pim, essa história chegou ao fim. Vocês gostaram da fábula? Vocês viram que essa fábula tem uma moral? Vocês sabiam que toda fábula tem uma moral? O que seria uma moral? Moral é algo que vem nos ensinar, um ensinamento. Toda fábula passa um ensinamento para a gente levar no nosso dia a dia, na nossa vida. E essa fábula, a moral dela é: paciência vale mais do que a pressa. Olha que legal, né? Então, já que vocês prestaram muita atenção na história, vamos dar continuidade a essa aula e vamos fazer uma atividade super divertida. Então, vamos lá! Vocês sabiam que a fábula é um gênero textual? E que todo gênero textual contém elementos da narrativa? Mas o que é elemento da narrativa? Elemento da narrativa nada mais é do que elementos que compõem a história. Como assim? É como se fosse o esqueleto da história, como ela deve ser montada, não contada. Toda história tem uma forma de ser escrita. O romance é escrito de uma forma, a fábula é escrita de outra, contos de fadas são escritos de outra. Então, todo o gênero textual tem elemento da narrativa. E agora a gente vai ver quais são os elementos da narrativa da fábula. Vamos lá? Então, vamos ver aqui, ó. Para você escrever uma fábula, você precisa do tempo. O que é o tempo? Quando acontece a história. Do espaço-lugar. Onde acontece a história? Personagem protagonista, personagem principal. Quem resolve o conflito, problema. Quem resolve o problema que tem na história. Personagem antagonista, secundário. Então, um personagem secundário, que é o que causa o conflito da história. Conflito gerado, problema. Então, aqui é o problema que tem na história. Qual o conflito, o problema gerado na narrativa? Então, essa parte é o problema da história. Resolução do conflito, problema. É quando o problema é resolvido. Narrador. Quem conta a história pode ser narrador, personagem ou narrador observador. Então, aqui a gente já entendeu que os elementos da narrativa são tempo, espaço, personagem principal, personagem secundário. Toda fábula tem que ter um conflito e uma resolução e um narrador. Então, entendemos que esses aqui são os elementos da narrativa de toda fábula. Então, agora que a gente já leu a nossa fábula, A Lebre e a Tartaruga, vamos descobrir quais são os elementos da narrativa dela? Quais são as respostas para os elementos da narrativa? Então, vamos lá! Alunos, aqui estão os elementos da narrativa das fábulas. E como a gente já leu a fábula A Lebre e a Tartaruga, a gente vai completar os elementos da narrativa com a história. Então, vamos lá.
o elemento da narrativa e aqui tá o que aconteceu, tá? Então, vamos lá. Tempo. Quando que aconteceu a história? Em um dia, isso mesmo. Em um dia. Espaço, lugar. Onde que aconteceu a história? No bosque. Isso mesmo, parabéns. Bosque. Quem que era o personagem principal? A tartaruga. Por que ela era a principal? Porque foi ela que resolveu o problema. Isso, gerado na fábula. Isso mesmo, a tartaruga. Quem que é o personagem secundário? A lebre. Isso mesmo. Vamos colocar a lebre aqui mais no cantinho para ela caber no painel. Qual que foi o conflito gerado? Foi o desafio proposto pela lebre, algum animal correr com ela. Isso aí, isso mesmo. Ó, ela desafiou os outros animais a correr com ela e a tartaruga aceitou. Esse foi o conflito. E qual foi a resolução? A lebre resolveu dormir, descansar e acabou pegando no sono. E lentamente a tartaruga chegou à linha final antes da lebre e acabou ganhando a corrida. Então, esses são os elementos da narrativa e essas são as respostas, como que a fábula A Lebre e a Tartaruga foi montada. Espero que vocês tenham acertado todas as lacunas e agora vamos dar continuidade à nossa aula para reforçar o nosso aprendizado. Então, vamos lá! Gente, essa atividade vai funcionar da seguinte forma. Aqui tem um trecho da fábula A Lebre e a Tartaruga. E a gente vai ter que preencher essas lacunas utilizando os elementos da narrativa da fábula que a gente acabou de ver. Quais eram os elementos, quais encaixavam em quais. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o textinho. Então, vamos lá. Eu vou ler ele primeiro sem apresentar as palavras para vocês. E daí vocês já vão tentando adivinhar. Num dia, A aceita o desafio proposto pela que queria provar que era mais. A certa queria ganhar, resolveu e a tartaruga passa por ela, chega ao antes da. Vocês conseguiram ter uma noção do quais são as palavras que completam esse trechinho? Então, vamos ver. Num dia, no bosque, a tartaruga aceita o desafio proposto por quem, gente? Pela lebre, isso mesmo. Que queria provar que era mais veloz, mais rápida que qualquer animal. A lebre, certa queria ganhar, resolveu fazer o quê, gente? O que a lebre resolveu fazer? Descansar. E acabou o quê? E adormeceu. Isso mesmo, ela parou para descansar e adormeceu numa sombra de árvore. A tartaruga lentamente passa por ela e chega ao... Onde que a tartaruga chegou antes da lebre? A linha de chegada, ao ponto de chegada. Isso mesmo. Antes de quem? Antes da lebre. Isso mesmo. Você conseguiu preencher todas as lacunas? Vamos ler agora o trechinho completo? Vamos lá. Num dia, no bosque, a tartaruga aceita o desafio proposto pela lebre, que queria provar que era mais veloz. A lebre, certa queria ganhar, resolveu descansar e adormeceu. A tartaruga lentamente passa por ela e chega ao ponto de chegada antes da lebre. Então, a gente conseguiu aqui formar esse trechinho com os elementos da narrativa dessa fábula. Olha que legal, né? Agora que a gente já realizou essa atividade, vamos para a nossa próxima atividade? Então, vamos lá! Nós já aprendemos o que é elemento da narrativa. Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre antônimo.
O que será que é antônimo? Eu vou ler um trechinho aqui da fábula A Lebre e a Tartaruga e vocês vão ter que identificar o que é antônimo aqui. Vamos ver. A lebre correu velozmente e parou. A tartaruga seguiu lentamente. Qual que é o antônimo de qual? Velozmente é o antônimo de lentamente. Parou é o antônimo de seguiu. Então já dá para ter uma ideia o que é antônimo, né? Vou dar uma lida aqui para você. Uma palavra que tem significado oposto em relação a outra palavra é chamada de antônimo. Como assim? Por exemplo, quando uma palavra tem o seu oposto, como assim? Olha, aqui mesmo a gente tem um exemplo. Veloz é o oposto de lentamente. Então, chamamos essas duas palavras de antônimo. Isso mesmo. Aqui eu escolhi algumas palavrinhas para vocês identificarem o antônimo. Vou ler elas primeiro para vocês e depois a gente vai vendo qual palavra que é o antônimo dela, ok? Vamos lá. Depressa, voltar, apareceu, ligeiramente, dormiu. Dá uma pensadinha aí, qual que é o antônimo dessas palavras? Já conseguiu ter uma ideia? Vamos pensar agora e vamos ver qual palavra que é o antônimo delas. Vamos lá. Depressa. O antônimo dessa palavra é devagar. É claro, quando você está depressa, o antônimo é devagar. Isso mesmo. Voltar. O antônimo dessa palavra é ir. Apareceu. Qual que é o antônimo? Desapareceu. Ligeiramente. Qual será que é o antônimo de ligeiramente? Lentamente. Dormiu. Acordou. Então, aqui nessa atividade conseguimos entender melhor que antônimo é o oposto de uma palavra. Quando você fala sim, o antônimo da palavra sim é um não. Isso mesmo, dormiu, acordou, correu, andou, veloz, lentamente. Então, basicamente é isso. Antônimo é o oposto de uma palavra. Agora que a gente já entendeu isso, vamos dar uma outra olhadinha em outro tipo de antônimo. Vamos lá? Bom, gente, aqui a gente tem duas fadinhas, olha que legal. O nome da fada de cima é Fada Azul e o nome da fada de baixo é Fada Lilás. As duas são o oposto uma da outra. A fada azul é paciente, feliz, alegre, elegante e contente. Já a fada lilás é impaciente, infeliz, triste, deselegante e descontente. Meu Deus do céu! E qual que é a mais paciente? A azul, isso mesmo. E a mais triste? A lilás. E a mais contente? A azul. Isso mesmo. Então, as duas são o oposto uma da outra. Ou seja, as duas são antônimos, o que a gente acabou de ver. As duas são diferentes. Isso mesmo. Agora, eu quero que vocês reparem uma coisinha. Alguns antônimos, para serem inscritos, só precisam colocar o in ou des. Como assim? Ó, eu tenho a palavra paciente. Qual que é o antônimo dela? É impaciente. Você vai escrever a palavra, mas no comecinho você vai colocar o in. Entenderam? O mesmo exemplo aqui, ó. Feliz. Infeliz. Eu não escrevo a tua palavra, eu só acrescento o in. Também temos o des. Elegante e deselegante. Deselegante. Contente, descontente. Então, algumas palavras nós conseguimos fazer isso quando é antônimos, outras já não. Como, por exemplo, alegre, alegre e triste. São palavras diferentes. Isso mesmo. Agora, a gente vai dar finalidade à nossa aula. Bom, galera, a nossa aula está chegando ao fim. Mas antes de finalizar esse vídeo, vamos dar uma retomada em tudo que a gente viu hoje. Nós aprendemos que fábula é um gênero textual e que todo gênero textual tem um
Elemento da narrativa, vários elementos da narrativa. Aprendemos que tem o tempo, o local, o personagem principal, o personagem secundário, o problema que acontece na fábula ou na história e a resolução do problema. Entendemos que toda fábula tem isso e essa é a maneira de montar uma fábula. E tem outros elementos da narrativa de outros tipos de gênero textuais. Isso mesmo! Também aprendemos o que significa antônimo. Antônimo é o quê? Palavras que têm um significado oposto. Como assim? Feliz, triste. As duas têm um significado oposto, querem dizer coisas opostas. Isso mesmo! A nossa aula de hoje foi super produtiva e cheia de conteúdo. Eu amei ela e espero que vocês tenham gostado também. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês e bons estudos!